Estamos aqui para mais um podcast Papo Empresarial, um podcast oferecido pela Tec RJ Contabilidade. Eu sou o Lucas Souza, sou ao lado de Rafael Soares, nós somos os hosts desse podcast. E antes de falar quem é o nosso convidado, a nossa convidada de honra, tem um recado aqui para você. A gente chegou no momento em que você vai ficar com as mãos na parede para ser revistado. E quem vai te revistar, nada mais, nada menos, é a Receita Federal. Não é ninguém, nada mais, nada menos do que a Receita Federal. Receita Federal, anualmente, sim, te revista. Ela quer saber quais são os seus bens, quer saber tudo que você comprou, tudo que você vendeu, quer saber todos os teus rendimentos, todas as tuas fontes pagadoras, e isso acontece, tá? Anualmente. Você tem que fazer a tua declaração de imposto de renda. E pior do que ter que lidar com isso é você não saber lidar com isso. Então, eu sempre oriento a você fazer a sua declaração de imposto de renda com um profissional. Na Tec RJ Contabilidade, tem profissionais assim que são muito especialistas em declaração de imposto de renda e também outras declarações. Se você também tiver empresa, também anualmente também você tem que entregar as declarações da sua empresa, até que a RJ também faz isso. Mas esse período agora, até dia 31 de maio, é o período da entrega de declaração de imposto de renda pessoa física, então você tem que prestar bastante atenção nisso e fazer com muito cuidado. Vai ter um link aqui para você clicar e falar com a nossa equipe da Tec RJ Contabilidade para fazer a sua declaração, beleza? E com quem a gente está aqui hoje, Rafa? Estamos com Lara Rage. Bom dia. Que tem uma história muito longa no mercado. Começou trabalhando com o pai, numa fábrica de pão árabe. Conheço desde a época de escola, então, além de ser cliente nossa, é uma grande amiga. Quer dizer, virou cliente nossa, né? Porque por uma enorme coincidência, a gente se encontrou lá no nosso prédio. O escritório do pai dela era e ainda é lá no nosso prédio, onde é a Tec RJ. A gente se esbarrou lá no prédio. No elevador. No elevador, depois de, sei lá, Mas mais vocês de não 15 se viam há muito anos se tempo. bobear, mais de 15 anos sem se falar, sem se 10, ver, 15 anos, pelo menos. Caramba. Não fala muito não, pra não entregar a idade. A idade. E aí a gente se esbarrou e, obviamente, aí, né, a gente marcou reunião e coisa e tal, acabou virando cliente também. E a família quase inteira também passou a virar cliente nossa. Legal. É aquele sinal de um bom trabalho, né? Que um vai indicando o outro e, graças a Deus, fica todo mundo feliz. Com certeza. Lara, conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu percurso até você chegar hoje onde você tá. Então, Larissa hoje, ela mexe muito com eventos, tanto corporativos como também casamentos. Então, tem uma empresa bem bacana disso, mas você não chegou aí. Então, você teve todo um percurso até você, hoje em dia, estar onde você está. Então, fala um pouquinho pra gente aonde que você passou até você ter hoje a sua empresa e ser cliente nossa. Sem vergonha. Okay, Fica tranquila. Sou formada em artes e sempre foi minha grande paixão, mas enfim, aquele negócio, empresa familiar, meu pai precisando de ajuda, uma pessoa de confiança, fui trabalhar com ele. A gente tinha uma indústria de alimentos e a gente acabou, enfim, mudando de ramo, tanto ele quanto eu, e eu me descobri fazendo festas. Vou ser mais breve, né, porque a história é bem longa. Me descobri fazendo festas, comecei fazendo festas infantis e tudo, veio a pandemia, me reinventei, que é assim que é a vida, e todo mundo se reinventou na pandemia, a maioria das empresas, né, e depois me estendi para casamentos, que foi onde eu me descobri mesmo, porque eu amo fazer casamento, faço cerimonial e decoração, monto todo o projeto, organizo todo o evento, e contrato os fornecedores, leio os contratos, enfim. Então hoje eu sou cerimonialista e decoradora de eventos grandes e pequenos, infantis e adulto, e eu acho que é isso. Assim, até onde eu cheguei, né? E como é que é essa vida, assim? Porque você mexer com arte, mexer com decoração e tudo mais, e principalmente em momentos especiais, você lida com o sonho de muita gente, né? Eu penso muito assim, eu lembro do meu casamento, que o quanto foi especial para mim, e eu acho que tem o plus pra noiva, né? Noiva, com certeza. Que a noiva fica naquela coisa de a cor tem que ser o lilás, não sei o que, com não sei o que, e as flores e tal. Como que é, assim, essa mágica, assim? Como que você lida com essa expectativa das pessoas de ver o trabalho pronto? Na minha opinião, antes de você falar, o casamento pra mim é da noiva. O noivo é um mero coadjuvante. É mesmo. Até porque, né, a pessoa principal ali é a noiva. Né? É isso. Sim.
O meu slogan é transformando sentimentos em eventos. Eu acho que isso diz muito, né? Do que eu me proponho a fazer com os meus clientes. É um grande sonho. Eu realizo os sonhos das pessoas. Até uma festa pequena, dependendo da condição financeira da pessoa, é um grande evento. Independente de ser um aniversário infantil ou um chá de bebê, tudo aquilo ali é a realização de um sonho para quem está fazendo. E fazer festa hoje em dia, eu até falo muito isso, é um luxo. Porque é uma despesa de um dia, de algumas horas. Então, muita gente se esforça para realizar esse sonho, né? Então, eu acho que a minha função aqui é fazer disso o que eu posso fazer de melhor. E, principalmente no dia, manter tudo dentro... O que é a minha principal função, vou falar aqui de um casamento, né? Como cerimonial. Além de entregar a parte da decoração, falando especificamente de cerimonial. Fazer com que tudo saia 100% e que os noivos não saibam de qualquer problema que eu tive naquele dia. Eu já tive muitos problemas em casamento, que os noivos só ficaram sabendo no dia seguinte, quando eu mandei o relatório falando, olha, aconteceu isso e isso. Porque ou eu resolvi, ou eu não resolvi, mas mantive aquilo dentro, sob controle. Eu posso até exemplificar. Eu tive um casamento que os noivos contrataram um buffet. Ela vai me assistir, ela vai até lembrar disso, a noiva. Uhum. Eles contrataram um buffet que não foi indicação minha. E o buffet não entregou. Não tinha pessoas para trabalhar, não tinha comida na festa. Já vi isso acontecer muito. Não tinha comida na festa, fotógrafo literalmente. Também que some. Some, mas esse do buffet foi bem puxado, porque os convidados vinham pra mim e pra minha equipe, porque quem é a linha de frente ali num casamento? É o cerimonial. São as meninas ali com radinho e uniforme. Então, as pessoas vinham, a gente quer comer. E eu ficava, eu tô tentando resolver. Nossa. E chegou num ponto que eu e minha equipe fomos pra cozinha, lavar copo e botar comida na travessa. Literalmente. Tipo, pra descer comida pra festa. E aí chegou num ponto que, assim, não tinha comida. Não adiantava que a gente fizesse, porque eles não tinham pessoas na equipe da cozinha pra entregar a comida da festa. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Falo com os noivos, não faço com os noivos. Falar com o noivo pra mim, com os noivos pra mim, é última das opções. Assim, esgotei absolutamente tudo. Deu ruim, eu preciso chamar os noivos. Mas eu chamei a mãe do noivo e falei que preciso da sua ajuda, porque eu já falei algumas vezes com o buffet e não tá adiantando, e vocês são os contratantes, não foi uma indicação minha, eu não conheço os responsáveis do buffet, foi contratado por vocês, e eu já fiz tudo que eu podia fazer, saiu da minha alçada, eu preciso que vocês vão lá. E aí a mãe do noivo fez um barraco na cozinha, não adiantou, não tinha comida. E enfim, os noivos não perceberam nada, curtiram a festa até o final, e no dia seguinte eu falei com a noiva, ela ficou, Lari, o que aconteceu? E eu falei, cara, aconteceu isso, e a resposta dela foi, muito obrigado por não ter deixado eu saber, porque meu casamento foi perfeito pra mim, eu me diverti do início ao fim, e eu não me preocupei com nada. Então, assim, eu acho que essa é a minha missão, sabe, ali no dia do casamento, é contornar qualquer problema, ainda que não tenha solução, porque assim, não tinha solução, a gente poderia ter pedido mais pizzas, eu até sugeri isso pros pais dos noivos, mas assim... Não queriam, eu acho que ia ser pior chegar um monte de pizza no casamento, sabe? As pessoas entenderam que o buffet não estava funcionando, entenderam que a gente não passou isso pros noivos, então a galera falou, cara, vamos beber e curtir a festa como dá. E a noiva me agradeceu muito por não ter estragado ali o grande dia dela, sabe? Então acho que a função é realizar sonhos e com eles até o final, e segurar o perrengue aqui nos bastidores para que isso não transpareça, nem pros noivos, principalmente para os noivos. Acaba que a festa sofre, as pessoas vêm. Mas as pessoas também compreendem que é um dia especial dos noivos e não vão estragar isso, né? Isso né, assim, eu acho que isso fala muito da prestação de serviço. Porque, assim, talvez se fosse alguma outra pessoa no seu lugar, ia falar assim, olha, você contratou o buffet por conta própria, a culpa não é minha. Sim. Síndrome de Calcutá. Acabou-se. Então Sim. A culpa não é minha. Ó, eu falei pra você fechar com esse aqui. Sim. Você não fechou? A culpa não é minha. E aí, levando isso um pouco pro nosso lado, a gente, obviamente, a gente presta muita consultoria para um monte de clientes nossos. E a gente sempre fala as opções que ela tem. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, isso aqui. Isso aqui eu não aconselho que você faça, porque isso pode te gerar um problema. Mesmo assim, tem cliente que vai no caminho que ele quer. E algumas vezes eu já vi dando errado. E aí eu acho que é nesse momento que você mostra realmente quem é você. O seu caráter. Fala, meu irmão, azar o seu. Eu falei pra você não fazer. Não, a gente pega, a gente... Vem cá, deu errado? Vamos consertar junto. Você já fez isso com a gente, inclusive. Exatamente isso. Não comigo, com meu pai. Exatamente isso, ó. Então, ou seja, você escolheu um caminho errado, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, eu acho que são perfis de profissionais diferentes. E eu acho que esses perfis de profissionais são os que se perpetuam no mercado. E, assim, hoje em dia tá cada vez mais difícil de achar gente que gosta de arregaçar a manga
e que gosta de acordar cedo e, meu irmão, e tá ali enfim, naquele dia a dia, na correria. Hoje em dia as pessoas estão, não, isso aí não faz parte da minha função. Isso não é a minha função. Isso não tá no meu escopo de trabalho, né? Não, isso é verdade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a falta de compromisso também. Eu já peguei um casamento que eu montei em 4 dias. A noiva simplesmente tinha fechado com outra empresa e não deu certo. Era 7 de setembro, no dia feriado, né? Por isso que eu quero dizer, era uma quarta-feira, e o casamento dela ia ser dia 9, na sexta. Na segunda-feira, ela entrou em contato comigo. Larissa, oi, me indicaram você e tal, porque você já fez a festa de alguém que eu conheço, eu não lembro quem na época, e a empresa que eu tinha fechado deu pra trás, enfim, tive um problema, e nananã. Eu tenho 4 dias pra montar um casamento, e eu montei decoração e cerimonial em 4 dias. Contatei fornecedores, aluguei todo o mobiliário, sei lá, com um feriado no meio. No dia do feriado, eu corri lá pro clube pra ver o espaço, fazer uma visita técnica, porque eu preciso disso também pra fechar a decoração, como era um espaço que eu nunca tinha feito. Eu precisei ir, conhecer, saber quantas mesas eu ia poder, o que tinha de disponível no clube que eu só ia precisar alugar a diferença, ia correr atrás de florista. Em 4 dias eu montei um casamento com cerimonial, com cerimônia dentro do salão, porque as pessoas do mercado não estão confiáveis. E aí é aquilo, barato que sai caro, né? Exatamente. Então, pode pegar aí. A gente é um cafezinho? Bora. E aí... É porque ainda é muito cedo, ainda são 7h40. É isso que eu ia falar para você. São 7h40. 37 anos acordando 11 horas. Foi o bom. Meio-dia. Muito bom. Eu até estranhei quando ele marcou 11 horas. Você viu no Instagram? O bolo de aniversário dele? Cara, eu não vi ainda. Não, vou ver lá. A minha esposa mandou fazer um bolo de aniversário, que o texto era assim... Há 37 anos acordando meio-dia. E é verdade, porque ele sempre estudou de tarde. Cara. É verdade, sim, senhor. Ele sempre estudou de tarde. A gente entrava 1 hora na escola, então ele nem precisava acordar cedo. Eu acordava 11. Muito bom, muito bom. Eu tava aqui parando para pensar aqui um pouco enquanto você tava falando, que assim, cara, eu vejo o nosso negócio contábil como um negócio de muita responsabilidade, porque a gente lida com o financeiro das empresas. A saúde financeira das empresas, e isso, cara, não há nada melhor para uma empresa do que ter um fluxo de caixa positivo. E eu acho que é isso que toda empresa busca. Acho não, tenho certeza que toda empresa busca isso. Mas também estava refletindo do quanto que da tua responsabilidade. Porque, assim, a gente para pensar que a pessoa ela se preparou, de repente, uma vida inteira para um casamento que a pessoa espera que seja uma vez só, né? Sim. Muitas vezes acaba não sendo, mas a pessoa ela espera ser uma vez só. E assim, é louco pensar nisso, né? Na responsabilidade que você tem em fazer aquilo tudo ali acontecer. Que às vezes custa o preço de um apartamento. Exatamente. E em 5 horinhas, geralmente, 5 horas. Isso, e a pessoa às vezes não tem nem aquela disponibilidade de dinheiro, se mata ali para poder fazer aquilo. E vende. E é o que aconteceu comigo, tá? Imagina, sim. Eu tenho, depois eu conto uma historiazinha sobre o meu casamento que também é bem, bem engraçada, mas assim, é muita responsa. E como que você fez para ter assim essa gama de fornecedores, assim, montar essa gama de fornecedores e parceiros? Porque eu acho legal as pessoas saberem como fazer isso, né? Como ter pessoas importantes do seu lado que realmente sejam confiáveis. Sim. Porque o mercado ele é muito grande em todos os sentidos, e a gente tem fornecedores que são bons e ruins. E como que você faz esse fechamento e diz para as pessoas que estão te contratando que é importante ela, além de ter você como ali centro do processo, ter esses outros fornecedores, assim, como é que é esse papo? Eu acho que depende, essa resposta depende, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou respondendo com exemplos porque fica mais fácil de visualizar o processo mesmo. Eu fiz um casamento que custou R$400 mil, e esses noivos, eles têm uma boa condição financeira e eles não viram absolutamente nada, eles não têm tempo, eles trabalham muito, não foi assim de desleixo nem nada. Tudo eu passava para eles aprovarem, mas era uma coisa rápida, porque eles não conseguiam focar. Mas era uma realização de um sonho para eles fazer esse grande dia. E eu contratei 22 fornecedores, eu li 22 contratos sozinha. Eles sequer olharam os contratos. Eu li todos os contratos, eu escolhi os fornecedores, eu fiz tudo, eu só passava o valor, a conta, e eles faziam o pagamento. E
a responsabilidade disso, né, no meu trabalho. Porque, assim, ali na linha de frente, quem vai responder lá na frente sou eu. Se qualquer fornecedor furar comigo, quem vai responder aos noivos, ainda que eu tenha um contrato ali assinado em nome dos noivos, porque, enfim, o contrato sai em nome dos noivos. É minha responsabilidade, ele tem uma coparticipação por aquilo, já que fui eu que contratei e fechei. É exatamente isso que você falou agora há pouco. Eu podia muito bem, quando é um fornecedor de fora... E veja, gente, isso não tem a ver com os meus fornecedores, eu ganho alguma coisa. Não, eu não ganho nada. Eu ganho só ter uma entrega perfeita no meu trabalho. Eu não ganho nada financeiramente com aqueles fornecedores. Mas por que eu seleciono eles? Porque são pessoas com quem eu já trabalhei, que entregaram o que eu precisava, com pontualidade, com qualidade e com preço justo. E assim, o que é caro, o que é barato? Tem valores para tudo, né? É relativo, é muito relativo. É muito relativo. E quem sou eu para precificar o trabalho do outro? Como eu não aceito que precifiquem o meu, porque eu sei o que eu tô fazendo ali e eu sei o quanto custa aquilo. Pensa, eu vou cobrar X numa organização de casamento. É caro. Beleza, contrato 1/3 do preço. Ela vai se responsabilizar por tudo aquilo que você quer? Ela vai se responsabilizar se alguma coisa der problema? Então, assim, tem também uma parcela de responsabilidade muito grande no trabalho de organizar um evento e principalmente um casamento, gente. De novo, a gente lida com sonhos. Às vezes é um trabalho de uma vida inteira. 400 mil reais é o preço de um imóvel. Eu faço casamentos, eu vou fazer... Só esse ano eu tenho 3 casamentos, preço de um carro de luxo. Então, assim, que parcela disso essa pessoa que cobra mais barato vai se responsabilizar? E o quanto é justo de mim chegar pro florista e falar que 15 mil reais numa decoração de flores é caro? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com quem a gente vai contratar nesse sentido. Você tem essa rede de fornecedores e você indica para essa pessoa. Isso, sobre a rede de fornecedores, verdade. Como que eu achei essa rede de fornecedores? Cara, vou ser muito franca, foi trabalhando. Sim. Já tive alguns que foram péssimos e eu não voltei. Eu tive um fornecedor, eu não vou falar qual foi o ramo, porque, enfim, ele vai se identificar, né? Mas eu contratei ele para um serviço que não era primordial para minha entrega do trabalho. Mas era um serviço que eu queria para o meu marketing. Então, ele estar ali comigo presente no dia da montagem era para que eu pudesse ter um material para eu divulgar o meu trabalho depois. E aí eu contratei ele Já e assim... falou, então, qual era. Ele vai se identificar. Mas enfim, poucas horas, não sei nem se ele vai assistir, poucas horas antes do casamento, o casamento não era no Rio, poucas horas antes do casamento, ele me falou que teve um problema com o transporte dele e que ele não ia chegar. Isso e simplesmente foi muito. isso. Brabíssimo. Só que assim, isso não existe no meu trabalho. O meu carro pode quebrar, eu vou estar lá no dia, eu vou alugar um carro, eu vou pedir um Uber e vou gastar 3 vezes mais do que eu gastaria. Um Uber foi uma propaganda. Eu vou contratar um carro de aplicativo e vou chegar e vou entregar o meu trabalho. Então, assim, pra mim, aquele fornecedor não serve mais. Ele não comprometeu o meu trabalho com a minha noiva, porque eu não precisava dele para entregar o meu trabalho, mas eu precisava dele para entregar o meu trabalho, para divulgar o meu trabalho. Ele estava sendo contratado para criar um conteúdo para que eu pudesse colocar nas minhas redes sociais, o que para mim era muito importante. Era um casamento grande, era meu segundo casamento grande, que chegou a quase 200 mil reais. Então, assim, eu preciso ter conteúdo para mostrar o meu trabalho. Então, isso é o tipo de pessoa que eu não vou contratar mais. Eu já tive um florista que ele entregava todo o trabalho dele pra mim, ele tinha um ótimo preço, etc, etc. Eu indiquei ele pra uma conhecida, era uma parente, não trabalhava com festa nem nada, mas ela precisava de mais flores. Ele não sabia que ela era minha parente, mas eu acho que isso é indiferente quando a pessoa tem um compromisso. Ela pagou pelo serviço e ele não entregou. E no dia ele virou e falou, eu tive um problema, vendi suas flores. Quando ele soube que ela era minha parente, ele ficou desesperado me mandando mensagem. Não, me desculpa, eu vou devolver o dinheiro dela. Porque sequer ele ia devolver o dinheiro dela. E eu nunca mais contratei ele. Então, assim, independente dele ter furado comigo, ele nunca me deu problema. Ele sempre entregou tudo. Mas pra mim já não funciona mais. Porque se ele fez isso com uma outra cliente, amanhã vai ser eu em algum momento, entendeu? Então, assim eu vou fechando a minha rede de fornecedores. Hoje eu posso dizer que 80% dos meus fornecedores estão comigo há 4 anos. Que é o tempo médio, assim, que eu comecei a fazer casamento mesmo. Então, lá no início eu tive esses problemas, eu já fui eliminando, que bom que foi no início. Hoje eu tenho uma rede, quando eu fecho o cerimonial com as noivas, eu mando eu falo catálogo, mas nem é um catálogo, eu mando uma lista de fornecedores que eu indico, deixo claro que eles não têm vínculo nenhum comigo, nem legal e nem financeiro, nada, eu não ganho nada com a indicação, mas eu explico que são pessoas com quem eu já trabalhei, que eu confio no trabalho, que funcionam bem como equipe, porque quando a gente faz uma festa, eu preciso que todos os fornecedores estejam alinhados comigo. Eu sou, vamos dizer que é uma orquestra, e eu sou maestro ali, então eu preciso reger aqueles 22 fornecedores.
Nesse casamento, por exemplo, que eu tive em 22, eu tinha funcionários limpando o banheiro, eu tive que botar luz no teto, eu projetei luz no teto, porque o espaço não tinha luz no teto, é um espaço vazio que você aluga e você projeta o que você quiser. Sim. Então, assim, cada luminária que desceu do teto fui eu que projetei, cada luz, flor que saía ali do teto fui eu que projetei. Então, eu tinha florista, eu tinha pessoal da limpeza, eu tinha valet, eu tinha manobrista, eu tinha buffet, garçons, barman, DJ, iluminação, doces, bolo, uma gama de fornecedores ali que as pessoas nem imaginam, mobiliário. Eu aluguei com 3 pessoas diferentes de imobiliário, 3 empresas de imobiliário diferentes, de Juiz de Fora, do Rio, porque a festa era em Itaipava. Então, assim, e reger tudo aquilo para que todo mundo chegasse no horário, para que tudo funcionasse bem no dia, para que tudo ficasse pronto para o teste de som, teste de luz, e assim eu fui eliminando e hoje eu tenho uma gama de fornecedores que me atendem no que eu preciso. Eu vou falar uma frase aqui que eu acho que é muito isso, assim, quanto que vale um sonho, né? Porque é um sonho. A pessoa casar é um sonho. Sim. A noiva, do noivo, da família e coisa e tal. Então, assim, quanto que vale, né, aquele seu sonho? E aí, você precisa se cercar de pessoas que possam te ajudar a gerar o sonho de outras pessoas. Então, Perfeito. ou seja, Perfeito. é uma corresponsabilidade. E aí, indo para o nosso lado, nós também somos corresponsáveis com toda a parte contábil e financeira das nossas empresas. Então, assim, também é uma coisa de muita responsabilidade. E aí, nesse ínterim aqui, você me contou há um tempo atrás que você tentou mudar um pouco, não mudar de ramo, mas enfim, você antes de realmente pegar firme nessa parte de eventos, você tentou reviver a sua marca de roupas, né? E aí, queria que você falasse isso um pouquinho pra gente, como é que foi esse processo todo. Até porque, se eu não me engano, eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que hoje em dia na internet todo mundo é especialista em tudo. Então todo mundo quer vender curso, todo mundo sabe tudo. Então o cara simplesmente lê um script feito no ChatGPT, o cara lê lá um monte de coisa, o cara fala bem, o cara se arruma todo, o cara vai pra internet e vende rios de dinheiro. Tá aqui a Linda que comprou um curso que não adiantou de nada. Acabou-se. Então, ou seja, e eu sempre falei isso. Por isso que a gente faz o podcast de cabelo bagunçado. É isso, meu irmão. Aqui eu é tô vida rouco, real. Eu tô. Tá falando pelo nariz. Falando pelo nariz, mas a gente tá aqui porque aqui é vida real. Eu vou falar uma outra coisa antes de um outro assunto, só para não perder o gancho do que você falou sobre a Tec RJ. Eu sempre recomendo que as minhas colegas tenham contador, eu acho, enfim. Eu sou de humanas, não sou de números. Nós também. Vocês são de humanas, mas é diferente porque vocês lidam com números. Eu sou de humanas, sentimento, artes, e não tem nada a ver com número. Eu seria uma péssima contadora, não tem nada a ver comigo. E o quanto isso é importante para eu manter a minha empresa, né? Porque, assim, tudo com vocês é muito simples, gente. Eu entro lá no site, eu carrego os documentos. Eu não tenho que pensar sobre a contabilidade da minha empresa, porque vocês fazem isso para mim, né? Então, hoje, eu acho que eu consigo manter a minha parte administrativa em ordem, porque eu tenho Suporte, o né? suporte, eu ia falar outra palavra. Back-office. O back-office de vocês, entendeu? Que é excelente, eu acho que funciona muito redondo. E vocês mandam os e-mails, se enquanto eu não mandar aquele documento, os e-mails estão chegando, que pra mim é ótimo, porque às vezes eu demoro muito pra Tem enviar. gente que odeia. Pois é, não, eu acho ótimo, porque enquanto eu não enviar, eu vou ser lembrada de que eu preciso enviar. Normalmente, inclusive, deixo não lido pra não esquecer. E aí, quando eu sento, eu respondo todos os e-mails de uma vez, com cada coisa que eu tenho que enviar. Então, assim, quando eu não tinha vocês, a minha vida era muito bagunçada administrativamente, né? Até assim, de pagar um imposto, eu pagava errado. E, enfim, não pagava direito, porque eu não sabia nem como contabilizar. Ou pagava aquilo. 2 vezes, Já aconteceu Isso também acontece. de pagar 2 vezes, porque eu tava com medo de não pagar, então eu pagava. Mas eu pagava errado. Então, ter hoje vocês na minha empresa, assim, é fundamental. Tanto é que eu indiquei pra família inteira. É verdade, é verdade. Não é, né? Pai, vamos fazer. Meu pai também é assim como eu, e vamos, é bom, a gente chama os outros e vai chamando, enfim. E assim foi. E agora, voltando a falar do curso, viu? Não esqueci. Eu tentei, minha formação foi artes, mas eu tenho 2 faculdades. Eu fiz moda também, design de moda, que foi a primeira coisa com que eu trabalhei. Eu terminei a faculdade, eu trabalhei com figurino. Trabalhei em cinema, televisão, circo, carnaval, que era o que eu mais gostava, aliás. Foi pra isso que eu entrei na faculdade, pra trabalhar com carnaval, como carnavalesca. Você fez Veiga? Não, fiz Senai Não, Ticket. Senai Ticket.
E eu entrei no Senai pra trabalhar com carnaval, queria ser carnavalesca desde criança, sempre foi uma Legal. coisa que, enfim, maravilhosa, amei trabalhar, realmente, eu me descobri no carnaval. Mas outras coisas pesaram na balança e eu preferi não ficar nesse caminho. E aí eu abri minha loja de roupa, e, enfim, e fui muito bem sucedida por muitos anos com a loja, muito bem mesmo. Eu tinha 23 anos, eu me formei com 20, 21, com 22 eu tava terminando minha pós, então 23 eu já tava com a minha loja e eu tava muito bem naquela época, mas enfim, a vida da mulher é uma coisa que não é muito fácil, né? Precisamos falar sobre isso. E eu decidi ser mãe, e aí eu queria muito ser mãe, não foi muito planejado, e para eu ser mãe eu não poderia continuar com a loja naquele momento, porque eu trabalhava muito e eu não ia conseguir dar conta da maternidade. Isso foi época de pandemia ou não? Não, isso foi em 2015. Tá. 2015, foi bem antes da pandemia. E eu praticamente não tive lua de mel no meu casamento, porque eu trabalhava, assim, e pra eu ficar muito tempo fora era muito difícil. Eu tirei 10 dias de lua de mel e foi, tá ótimo, 10 dias já foi muito pra mim, assim, ficar fora da loja. E eu gostava muito, eu gosto de atender cliente, eu gosto de conversar, eu gosto disso tudo, então era muito legal. Mas na balança, ser mãe, naquele momento, fazia mais sentido pra mim, e aí eu fechei a loja e aí fui trabalhar com meu pai. Aí meu pai falou, vem trabalhar comigo, porque aí, enfim, a gente trabalhando junto, e enfim, o Antônio passou aí comigo pro trabalho todos os dias lá no Bordalo. Uhum. Falei, não podia falar. Não, Todos os tranquilo. dias lá no escritório, ele ia comigo no início, até ele fazer 7 meses, e eu botei ele na creche. E aí, enfim, eu não amava o que eu fazia com meu pai, eu fazia muito administrativo, financeiro, eu fazia tudo pra mandar pro computador, na época ainda não era vocês, a gente não tinha se reencontrado, mas foi logo depois, né? E eu detestava o que eu fazia, gente. Assim, eu fazia porque eu fazia. Era a empresa do meu pai, depois virou minha também, e enfim. Era importante, eu fazia da melhor maneira que eu podia, óbvio, mas não era o meu sonho de vida. E, assim, claro, a gente sabe que é uma utopia falar que a gente ama o nosso trabalho, e é muito difícil trabalhar porque a gente ama, mas, gente, eu amo o que eu faço hoje. É muita responsabilidade, é muito difícil, eu lido com muitos sentimentos, mas eu me encontrei. Eu amo trabalhar com noivos, amo fazer visita técnica. Domingo eu fiz visita técnica com uma noiva que foi um amor de pessoa. E a gente decidiu o local onde vai ser a cerimônia, onde vai ser a mesa dos convidados, onde vai ser a pista de dança, o que eu vou fazer de decoração, o que eu vou decorar o teto, eu vou encher o teto de planta e etc. Eu realmente amo fazer isso. Você vê que o olho até brilha, né? Brilha, quando ela gente, eu fala. amo. É muito legal. Eu muito amo, legal. vamos casar, gente. Me contratem, eu amo. Eu já fui. O casamento de 400 olha, mil reais vai vamos- ser o do Rafael. Mas podemos fazer umas bodas. Eu É já fiz uma verdade, boda a gente que pode custou o preço fazer. de um apartamento. Olha, pode bodas, fazer. Lucas. Olha que legal. Não, mas depois que o Rafael fizer, eu faço boda. Isso aí. O Temos Rafael, um compromisso, ele vai Carol, pagar- temos um compromisso. Ele vai pagar 2 casamentos, o dele e o da Juju. Quando ela se casar. Exatamente. Porque tu sabe que é o pai da noiva que paga. Que né? paga. Não, hoje em dia tem isso mais não. Não tem não. Não. Ai. Eu queria falar sobre um ponto que eu acho que deve ser delicado. Não acontece na TecRJ, o Rafael pode dizer também, me confirmar que não acontece, mas muitas pessoas acabam passando por isso. Cliente chato. Eu acho que Não, noiva... na Tec não acontece. Eu já demiti cliente. Eu acho que Eu noiva, também. principalmente por essa expectativa de sentimento e tal, deve ser uma coisa assim que às vezes deve passar um pouco do ponto. Você tem alguma história que seria bacana você compartilhar, de como você... Assim, eu acho que seria bacana você compartilhar uma história onde você conseguiu contornar, tá? E de repente compartilhar essa também que você chegou assim, ó, não dá mais pra gente trabalhar. Com noiva, eu nunca demiti noiva. Eu já demiti mãe de 1 ano. Eu acho que mãe de 1 ano é pior do que noiva. Sério? Eu Caramba. costumo dizer isso, as pessoas não acreditam. Mas sim, mãe de 1 ano é tipo aquela mãe de primeira viagem. Eu falo como mãe, gente, mãe de 2, assim. Elas entram num looping pior do que o de casamento, assim. Que tudo E tem que também ser ela muito... tá naquela, né? Naquele misto de hormônios, e veja, eu super entendo isso, sim, né? Eu não tô falando que isso eu não tô criticando a mãe, eu entendo mesmo que existe um pico de hormônios ali, uma expectativa para aquele ano, cara, venci aquele primeiro ano. A gente que tem filho sabe quanto é difícil esse primeiro ano da maternidade, e mesmo que não seja o primeiro filho, porque eu tenho 2 e no segundo eu achei que ia tirar de letra. E foi também um misto de emoções ali, que tudo que eu achei que ia tirar de letra, que no primeiro não foi, eu de novo me ferrei na segunda, na Maria Aurora, perfeita, minha filha, mas enfim. A mãe de 1 ano é pior do que a noiva, eu já demiti mãe de 1 ano. E eu já tive uma mãe que não era de 1 ano, era de 8, mas foi na pandemia, então acho que isso também colaborou Isso mexeu com muita gente. pra pessoa.
que na época eu tava entregando festas em casa e era num conceito diferente. Eu montei uma caixa, o Rafa Rafa comprou comigo na época. Eu montava uma caixa e dentro dessa caixa ia decoração, bolo, docinho e nanana, vela, tudo pra você comemorar em casa, porque era o que a gente podia fazer na pandemia. Gente, eu vendi mais de 500 caixas na pandemia. Caramba. Foi uma parada impressionante. Dia das Mães, Páscoa, Natal, fiz caixa pra datas comemorativas, fiz data pra aniversário. E aí teve uma mãe que ela me pediu um tema específico de um desenho que eu não conhecia, o que não era um problema, porque, enfim, o Google tá aí pra isso. Eu costumo dizer que eu faço qualquer tema porque eu faço mesmo. Porque, um desenho infantil e tal. Gente, Google, né? A gente consegue entender e dar uma pesquisada. Eu assisto uma parte do desenho de verdade pra poder entender a dinâmica daquilo ali e botar uma coisa que orne com aquilo, né? E a mulher simplesmente pirou na batatinha, me pedindo pra mandar tudo que eu estava fazendo, assim. Ela queria provar todas as artes da decoração. Só que assim, gente, isso pra mim não funciona. Meu trabalho é artístico, eu preciso ter liberdade criativa. Eu literalmente preciso ter liberdade criativa. Eu projeto uma coisa que tá na cabeça da mãe. E eu preciso ter o meu olhar e o meu toque ali naquilo, né? Então eu demiti ela. Ela já tinha me pagado e eu virei pra ela e falei, cara, tá aqui seu dinheiro de volta. Eu não tenho como te entregar isso dessa maneira. Eu não conseguia criar. E eu tenho meus picos de criatividade, que normalmente são de madrugada, e eu viro à noite fazendo projeto, eu pego um papel, começo a rabiscar, desenhar e parará, e assim funciona, eu fluo melhor. E, inclusive, eu não consigo entregar projetos se eu tô sem criatividade. Eu já tive uma cliente, muito querida até, ela veio de fora do Brasil para fazer o aniversário da filha aqui, então ela tinha umas referências bem gringas, de como ela queria o aniversário de 1 ano da filha dela, e eram as 4 estações, só que eram as 4 estações com a cara dos Estados Unidos. Então, o inverno dela era neve, boneco de neve. O outono dela era abóbora de Halloween, era a folha de outono, era linda, as referências eram lindas. Mas eu demorei muito a conseguir desenvolver aquele projeto, porque eu não estava inspirada, e eu preciso de uma inspiração para desenvolver aquilo. Depois que eu fluí, foi até numa noite que eu acordei, estava dormindo, e acordei com a ideia na cabeça, levantei, fui pro computador. No dia seguinte falei, cara, fiz seu projeto. E ela amou, ficou perfeito, a execução ficou linda, mas eu preciso ter liberdade criativa para entregar o meu projeto. Então, assim, às vezes eu sempre peço inspirações para as clientes, pra eu entender o que tá na cabeça dela, claro. Ela me fala, eu quero uma decoração de fundo do mar azul. Tá, mas você quer uma decoração de fundo do mar azul com muitos peixes, ou você quer com uma sereia, ou você quer com concha, ou você quer com uma feminina, você quer masculina. Eu preciso entender o conceito do que ela idealizou pra partir daí criar a decoração pra ela. E se eu não tiver liberdade criativa, eu não consigo. E aí eu já demiti uma cliente por querer podar a minha liberdade criativa. Não funciona dessa maneira. E eu tive uma outra, Bridezilla, que não foi... Ela não foi nem um pouco Bridezilla, mas a mãe dela foi. Bridezilla, maravilhoso. Bridezilla é um termo super usado no mercado de noivas. Mas a mãe dela foi, assim, bem difícil. Eu não posso dar exemplos específicos, porque senão, enfim, vão identificar. Mas assim, tudo que deu errado, que não cabia a mim, que foi até antes do casamento começar, e tipo, com outros fornecedores que não eram do dia do casamento, a mãe da noiva veio pra cima de mim. E eu falei, mas me explica aonde que isso é culpa minha, porque assim, eu não tava nem lá, assim, não foi sobre hoje, não foi sobre o dia do casamento. E você teve problema com essas pessoas que não fui eu que contratei, foram vocês que contrataram, e aqui hoje tudo tá fluindo bem. E aí, enfim, ela até me mandou um áudio depois do casamento que até hoje eu não escutei, a mãe. Porque a noiva me mandou um feedback super fofo, falando que eu fui perfeita, que eu soube contornar a mãe. Deve ter sido pedido de desculpa e você não viu até hoje. Eu acho que não foi, não. Eu acho improvável que ela tenha me pedido desculpas, sim. Eu acho improvável, eu não escutei, porque, cara, aquilo não ia me agregar em nada. O feedback de quem eu precisava, que era um dos noivos, eu tive e foi muito positivo, então eu, enfim, ignorei. Eu acho que deve ser mais ou menos que nem a avó, né, quando quer se meter na criação do filho. Acontece muito. Então Acontece muito. É tipo isso. Muito. Uma coisa que eu acho também que faz super sentido, como é que você lida com concorrência? Porque assim, pelo que a gente tá percebendo, você faz um trabalho de excelência. Então assim, você pega, você se dedica, você fica até de madrugada vendo tudo. Assim como a gente. Trabalho totalmente personalizado também. Então, eu não repito decoração, inclusive. É isso. Então acho que isso é bem legal de frisar. A gente pensa no nosso cliente sempre em primeiro lugar. A gente está sempre batendo papo, falando sobre novidade que a gente pode fazer para agregar para o nosso cliente. Isso é normal. E no nosso mercado já há algum tempo, ele está muito prostituído. A palavra é feia, mas é uma grande verdade. Então hoje tem talvez um cliente nosso
que paga, sei lá, R$1.000 por mês pra gente, ele vai arrumar um serviço parecido por 250. É. E aí, assim, como é que você vai concorrer? Óbvio que são perfis completamente diferentes. Então, assim, não são nossos concorrentes porque o serviço que a gente entrega é completamente Cara, de diferente. R$250 eu nunca recebi os e-mails que eu Mas recebo de tem vocês. mas tem gente que o cara não tá nem aí. É. Por quê? Ele não vê muito valor nisso. Mas então, e aí a nossa meta é como é que a gente vai mostrar valor para o nosso cliente para que ele, ao invés de pagar 250, ele pague 1.000, né? E, obviamente, estou falando desses valores pequenos, mas são valores muito maiores. Sim. Né? Então, assim, como é que você hoje lida com esse mercado muito informal? Porque, assim, hoje em dia ninguém paga... Quer dizer, ninguém. Hoje em dia ninguém quer pagar imposto. Hoje em dia ninguém quer ter funcionário registrado. Hoje em dia todo mundo quer fazer uma bagunça danada na empresa. E aí é isso. O custo de uma pessoa de R$1.000 é um cara correto. Sim. De um cara que custa R$200, Sim. cara, não tem como. A conta não fecha. Uhum. A conta não fecha. Então, assim, eu queria ver no seu mercado como que você faz, que estratégias que você usa. Obviamente não vai dar segredo aqui, porque senão, né? Mas assim, o que você tem feito para você realmente tá se destacando, assim como a gente hoje em dia tá realmente aí à frente de muito escritório, pequeno, médio e grande, inclusive. Sim, eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que mostra comprometimento e confiança no meu trabalho são os feedbacks dos meus clientes. Assim, eu já fiz muitas festas. Se você me perguntar quantas, eu não sei te responder. Eu só tive um feedback negativo. São 5 anos de empresa. Da mãe da noiva. Não foi nem esse, porque esse eu nem considerei, porque Inclusive, a noiva... eu nem ouvi esse feedback. Então foram eu 2. Não ouvi. Eu tive uma... Assim que ela desligar, que ela vai Eu não vou não. Vocês vão fazer ouvir, né? Manda que a gente ouve, depois eu te falo. E a gente falo. bota no final do podcast. Isso. A gente bota aquela vozinha. Ótima, mas tem que mudar a voz. A gente isso aí, a gente muda a voz. Vamos fazer isso? Vamos, por favor. Aí, não, lembra disso, tá? Não, ia ser muito legal se ela ouvisse. Pô, eu queria te pedir 1000 desculpas. Imagina, cara. Parabéns pelo trabalho. Foi perfeito, meu. Cara, e ó, eu tenho esses filhos que você não conhece. Eu tinha tomado remédios que eu não deveria. Não, gente, o pai da noiva veio conversar comigo e pedir. Eles já eram separados. E ele veio falou, cara, ignora a mãe da noiva. Porque ela é assim, a noiva então ele foi um sábio de se separar. É isso, é mais ou menos isso. Eu não vou falar mais não pra não identificar... No final a gente vai ouvir o áudio. As pessoas. Eu acho assim... Coitada, ela veio aqui pra bater papo e vai sair daqui ouvindo um áudio que ela não queria ouvir. Concorrência. Olha o que vocês estão me arrumando. Sobre a concorrência, o mercado de festa é um mercado muito prostituído, assim como o de vocês. Sim, o mercado de eventos é demais. Cara, às vezes eu vejo a galera anunciando uma decoração completa por R$200. Então, assim, gente, R$200 não pagar gasolina de deslocamento. Sim. E pra quê? Você vai sair de casa pra ganhar o quê? 50, 40 reais? Eu entendo que tem pessoas que precisam e veja... mas isso não compra o arroz e feijão. Assim, a gente precisa valorizar o mercado como um todo, precisa ser uma cadeia unida. Tem espaço para todo mundo, tem festa para todo mundo casa, todo mundo faz aniversário o tempo inteiro. E a gente precisa ser unido e subir esses preços para que todo mundo consiga trabalhar e lucrar, enfim. Nesse sentido, eu no início, eu também cobrava muito barato, porque eu precisava fazer meu nome. Não tão barato, mas cobrava bem barato. Hoje eu entendo o valor do meu trabalho e o que eu entrego e a responsabilidade que vem com ele. Então, hoje eu não estou atendendo esse público nem esse público, mas eu estou quase lá. E é isso que eu quero. Eu prefiro não ter o cliente do que ter que baixar muito o meu preço e não ser valorizada. E eu acho, inclusive, que quando você fica muito barato, você perde seu valor. Porque aí a pessoa fala, pô, mas ela cobra só R$200, não pode ser bom. Não pode ser bom, sim. Ponto. Eu acho que essa é a frase. E, ao mesmo tempo, a gente tem profissionais no mercado hoje que cobram 200 mil para fazer um projeto de decoração, sem execução. São casamentos de 2 milhões de reais, 1 milhão de reais. Se você perguntar se é isso que eu quero alcançar, confesso que não. Não é isso que eu almejo. Eu gosto do lugar que eu tô hoje e eu quero ser valorizada nesse lugar com casamentos mais realistas, porque quanto é essa parcela de população que pode pagar 2 milhões de reais no casamento? E eu quero realizar sonhos, não é só sobre ganhar o meu dinheiro, é sobre atender a expectativa das pessoas, gente. Eu acho que seria hipocrisia minha falar que o dinheiro não é importante. Não existe isso no mundo que a gente vive em 2025. Mas se é só sobre o dinheiro, eu não entregaria com excelência. Porque você está atendendo expectativas e, de novo, transformando sentimentos em eventos.
Então, se você tá focando só no dinheiro, você vai ser muito mais mecânico. Seria lindo a cliente me mandar a minha decoração, isso já aconteceu várias vezes. Larissa, eu vi essa sua decoração e eu quero igual. E eu falar, eu não faço igual, mesmo sendo minha. Eu vou criar uma decoração pra você. Eu poderia fazer igual, é um dinheiro fácil, pensa. Eu já tenho aquilo tudo, eu já sei o que eu aluguei naquele mobiliário, naquele material, eu já sei que cores eu usei, eu não preciso quebrar a cabeça. Eu vou entrar no site do meu fornecedor de mobiliário, vou alugar exatamente a mesma coisa que eu aluguei naquele contrato e entregar pra ela no dia. Eu posso fazer isso? Posso. Posso botar até a minha assistente pra montar, porque já tá pronto. Uhum. E eu não faço isso. Eu gosto de criar uma decoração personalizada. Eu acho que cada pessoa é única. Ainda que você tenha gostado daquela, tem que ter tua essência ali na decoração. Eu gosto muito de, numa festa infantil, de perguntar como é o quarto da criança. Ah, do que a criança gosta? Ah, tudo bem, é uma festa de super-herói. Mas, cara, qual super-herói ele gosta mais? Que pegada afetiva eu posso dar aqui nessa decoração? Ao invés de botar um painel cheio de super-herói, eu prefiro fazer um painel liso e botar elementos, uma teia de aranha, um escudo, um negócio descendo do teto, umas coisas mais subjetivas, mas que remetam àquela... que seja mais afetivo. E não aquela imagem visual de que tem até direitos autorais, e, enfim, a gente entra nessa pegada também, que no mercado de festa está acontecendo muito, de ter decoradores que estão tendo seu trabalho tendo que ser banido do Instagram e tudo por causa de direitos autorais. Você vai usar uma imagem que tem direitos autorais, você vai usar um personagem específico que tem direitos autorais. Eu faço, se o cliente quer muito, faço, vou buscando imagens que já sejam públicas, né, para poder usar. Mas eu prefiro não fazer, eu prefiro criar uma coisa lúdica e subjetiva em cima daquilo. Então, tudo isso é um trabalho. Eu posso simplesmente copiar? Claro, gente. O mundo tá aí, a internet tá aí, nada se cria, tudo se copia. Sim, é claro que eu pego referências, eu sigo inspirações de decoradores que eu gosto e vou buscando fontes de inspiração também para eu poder fazer o meu trabalho. Mas eu preciso personalizar aquilo, para mim é importante. É uma missão do meu trabalho, é um valor do meu trabalho personalizar aquilo que eu entrego, entendeu? Legal. Vamos voltar naquilo que eu te perguntei. Fala a cilada que você se meteu. Ah, vamos lá. Eu esqueci dessa parte. Então, eu resolvi vender roupa de novo, voltar com a minha marca, que se chamava Lara, meu nome. E eu comprei um curso, fui até no presencial de uma mentoria em São Paulo. Pagou a grana, né? Paguei uma graninha. Levei meu pai, achei que era importante levar ele, então paguei por 2. E hospedagem, passagem, além de todo o curso, né? E você chega lá, você fica assim, mano, eu vou ganhar muito dinheiro. Se ela faz isso, eu também posso fazer. Você entra num... Vocês já viram aquele filme, Percy Jackson? Não. Tá. Percy Jackson é ladrão de Você lembra raios. daquela parte que ele entra num fliperama? Cara, é a segunda vez essa semana que eu ouço essa referência. Sério? Juro pra você. Foi quem que falou isso comigo? Cara, eu não lembro, mas falou exatamente disso. Que ele entra num lugar onde ele fica dentro... Ele fica imerso e não consegue sair Imerso e até não morrer, consegue ficar sair. velho e morrer, Isso aí. porque você não consegue sair do vício. Nossa. Você fica inebriado pelo lugar. O Você local fica- te encanta tanto e te traz tanta satisfação que você acredita em tudo que tá ali. E era exatamente Ou essa seja, atmosfera. Certamente deve ser algo montado pra te levar a acreditar que... Pro teu cérebro, Sim, projetado para que seu cérebro Sim. fique imerso naquilo Sim. e que você sai dali falando. Até me arrepio de lembrar, gente, porque é uma atmosfera, assim, bem surreal, assim. Você entra ali naquele cenário, foram 3 dias de imersão, vamos dizer assim, e você... Tipo, meu pai, que é uma pessoa super cética, ele também saiu de lá acreditando. E, cara, eu não vou dizer que a gente é burro por ter acreditado, não, porque eles sabem como lidar Sim. com o seu cérebro para que você saia daquela maneira. É uma coisa ali... na religião também tem muito Na isso. religião, Sim. super. É uma Sim. coisa pensada e projetada para que você saia dali assim. Se você não sair, é porque, sei lá, tinham, sei lá, 5 mil pessoas ali. Jura? Juro. E era uma Nossa. mentoria individual que eu não comprei, que era vendida promocionalmente nesse dia por 30 Só mil naquele reais. dia. Por 30 mil reais. Só naquele dia. Uma mentoria individual. Tinha uma fila de 200 pessoas para se inscrever. Nossa. 30 E você mil ficou reais. com vontade de comprar. Pelo meu pai, eu teria comprado. Eu falei, cara, não tem como. Eu vou pensar mais um pouco, são 30 mil reais, eu nem tenho esse dinheiro agora. Não, a gente pensa, a gente parcela e a gente isso, eles te vendem aquilo, sabe? E, cara, eu fui bem pé no chão, porque eu falei, não, calma, deixa eu tentar sozinha e entender como funciona. E aí eu mandei no meio do evento uma mensagem para uma amiga que já tinha feito. E eu que tinha apresentado essa pessoa para ela anos atrás, e ela fez a mentoria, na época custou, sei lá, 10 mil, né, anos atrás. E ela falou, amiga, não faz, corre que é cilada, Bino.
Literalmente. E aí eu falei, pai, é cilada. um Eu achei golpe. ótimo. Não é nenhum golpe, mano. Ela entrega aquilo que ela vende, veja. Mas ela entrega falando: se você não fizer exatamente como eu estou mandando, não vai dar certo. E você fazer exatamente como ela tá mandando, eu não vou dizer que é impossível. Algumas pessoas fizeram e alcançaram. Você vê ali que muita coisa não é mentira. As pessoas vão no palco contar e você vai ver realmente a empresa. Cara, a pessoa alcançou um sucesso ali. Mas quantos por cento daquelas 5.000 pessoas alcançam aquilo? Porque ela vende que é só você querer. E, gente, a vida real é outra. Você tem 2 filhos, você tem comida pra botar em casa. Quanto você tem que despender da sua renda e do seu tempo pra fazer aquilo acontecer? O quanto aquilo é real na vida de todo mundo, né? E olha que eu trabalho pra caceta. Eu viro noite. Ano passado, meu filho... Eu não fui na formatura da escola do meu filho. E ele virou... Porque eu estava trabalhando. E ele virou pra mim, quando eu comentei com ele que eu não ia poder ir, falou: poxa, mamãe, de novo você não vai na festa da escola? Porque eu trabalho aos fins de semana. É tipo aquela coisa de filme, né, que a gente vê, né? E Que dói o o coração, pai não vai né? na festa de final de ano. E eu nunca vou, porque é sempre fim de semana. E fim de semana eu tô sempre trabalhando. Eu fiz um casamento, esse que valeu o preço de um apartamento em Itaipava. O casamento era sábado, a gente tinha um pré-wedding na sexta. Eu fiz decoração e cerimonial dos 2 dias. Tanto do pré-wedding quanto do casamento. Eu fiz 2 assim em Itaipava, ano passado. Que foram maravilhosos, eu amei fazer, inclusive, não me arrependo nem um pouco. Não é sobre arrependimento aqui, veja. Mas é sobre o que eu tô abrindo mão pra fazer o meu trabalho. E eu li uma frase há um tempo atrás que eu acabei levando muito pra mim. O que você deixa de fazer quando você tá trabalhando? Né? O que você deixa de fazer pra entregar com excelência o seu trabalho? Eu não tenho nem um pouco de arrependimento de ter deixado, de estar com meus filhos ali, porque eu recompensei de outras maneiras. Então, no meu tempo livre, eu tô viajando com as crianças, eu tô dedicada a eles, eu levo e busco eles todos os dias na escola. E a vida é isso, faz parte. A vida é isso. Às vezes eu falo com você, pô, Rafa, hoje não dá pra gente fazer essa reunião porque eu tenho que buscar as crianças na escola. E eu faço questão de buscá-los na escola. E às vezes eu saio, vou com eles tomar um sorvete, etc. Porque meu tempo livre maior é durante a semana. Então, durante a semana eu consigo levar no futebol, eu consigo tomar um sorvete, eu consigo levar no cinema. E fins de semana é difícil pra eu conseguir. Ano passado, pra eu viajar com eles, a gente fez uma viagem de 10 dias ou 12 dias, que só Deus sabe como eu fiz essa viagem. E literalmente, financeiramente, de tempo, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que eu fiquei me perguntando, cara, eu vou, não vou, não vou. E tipo, eu vou até fazer propaganda. Eu levei meus filhos pra Disney e pra mim foi a realização de um sonho. Eu chorei. Isso pra ele já. Cara, eu chorei entrando, de verdade. Eu também chorei. Ele Eu fala que chorei chora. entrando com os meus filhos na Disney, assim, legal. porque tanto financeiramente, você sabe disso, Sim. como de tempo. E eu não tive festa naqueles dias, assim. Deus parece que organizou a minha vida, a minha agenda. E mesmo que eu tivesse, na outra viagem que a gente até fez junto, nossas famílias, né? Eu tive 2 festas quando a gente tava lá. Acho que eu lembro de eu comentar com vocês, lembra? No telefone e tal, e a gente tava sem sinal, tava bem preocupada. E rolaram, eu tive 3 festas, na verdade, minhas assistentes montaram. E fluiu bem, porque eu tenho uma equipe legal hoje, que eu confio. Mas eu gosto de estar no dia da festa. Pra mim é muito difícil não estar. Eu fiz uma festa sábado retrasado, que a minha assistente falou assim pra mim, você não falou pra mim que eu ia montar sozinha? Pra que você vai? Eu falei, cara, porque eu tô em casa, eu não tô fazendo nada, eu não tenho nenhum compromisso com as crianças agora de manhã. Eu vou cedinho, eles ainda estão dormindo, eu volto. E voltei a tempo de estar em casa, mas assim, eu faço questão de estar ali com os meus clientes, sabe? De estar montando aquilo, de entregar aquilo pessoalmente. Então, o que você tá abrindo mão? E aí, vender uma mentoria de 30 pau e falar que todo mundo pode. Porque hoje em dia todo mundo é coach. Hoje em dia todo mundo é coach de tudo. Faz um curso ali, como você falou, joga no chat. Tudo especialista. Especialista em tudo. Tenho uma raiva disso. Eu até compartilhei um vídeo que você falou sobre isso. Exatamente. Mas e é claro também que você não vai falar quem é a pessoa do curso, mas Pablo Marçal, tô brincando. Não foi ele. Não foi ele, mas poderia. Rapaz. Tô brincando, não quero ser processado. É qualquer pessoa, menos esse cara. Eu queria propor uma dinâmica aqui rapidinho, pra gente voltar pra parte do seu negócio em si. Vamos supor que você esteja fazendo o casamento de uma pessoa aleatória, tipo o Rafael, tá? Vamos supor que você esteja fazendo o casamento dele e que ele tenha disponibilidade aí de X valor para fazer o casamento. Qual o passo a passo para ele fazer um evento dos sonhos? Assim, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo para os noivos é contratar cerimonial, seja comigo ou não, porque essa assessoria pré-casamento é fundamental pro grande dia, gente. Assim, existe todo um cronograma de planejamento que quando a noiva fecha comigo eu envio, que se faltam 6 meses pro casamento, o que a gente vai fazer nesse 6º mês, nesse 5º mês, no 4º mês? Se é 1 ano pro casamento, a mesma coisa. Quais são as prioridades? Quanto mais perto, mais prioridades a gente tem naquele momento de fechar.
que é fechar local, fechar celebrante, fechar DJ, buffet, são as coisas mais urgentes. E budget, orçamento. Quanto é teu orçamento? Hoje eu posso gastar R$200 mil. A gente sabe o quanto até onde a gente pode chegar com esse orçamento. O céu é o limite. Eu tenho noivos que não tem, como foi esse, né, que eu fiz, que foi o valor de um apartamento. Foi um valor de apartamento, foi o valor que foi, mas se precisasse ter sido mais, teria sido mais. Eles não tinham uma questão com orçamento. Então, assim, eu tenho noivas que têm R$20 mil para casar. É realista em 2025? Muito pouco. O que acontece? R$20 mil nem um salão, né? Você consegue. Nem um buffet. E aí, assim, nesses casos, eu basicamente nem vendo cerimonial. Eu tipo, vendo uma pequena assessoria, que eu não cobro nem R$400, pra falar, cara, chama tua prima, chama tua irmã, e vocês vão no dia ter que fazer isso. Eu monto um cronograma, eu tento ajudar. Até quando eu não ganho nada, porque, gente, infelizmente, são poucas pessoas que têm a disponibilidade financeira de fazer um casamento dos sonhos. E, cara, eu acho que todo mundo tem o direito de ter um casamento, ainda que seja pequeno, ainda que seja num orçamento limitado. Poxa, por que não? E aí, se eu posso fazer isso de uma maneira, mesmo que gratuita com o meu trabalho, às vezes eu só cobro a decoração, mas essa parte de assessoria eu acabo dando, sabe? Ajudando os noivos. Eu faço, sabe? É legal você pensar em ajudar, mas chega um momento que não dá também. Não dá. Por conta da disponibilidade de tempo. Então você tem esse produto principal, que é o produto do casamento em si, cerimonial e tudo mais. E também tem um outro produto que, se quiserem contratar, você também dá uma assessoria ali, meio que falando sobre o todo para a pessoa conseguir montar. Sim. Aí, voltando na questão do passo a passo, a pessoa ela chega e fala sobre cerimonial, é o primeiro passo. Aí no cerimonial, o que é entregável? O que você entrega? O que eu entrego? Todo acompanhamento de cronograma. Então, por exemplo, eu faço visita técnica nos lugares com a noiva, com os noivos. Eu tenho muitos noivos de fora. Vou fazer um casamento de uns noivos da Austrália agora. Eu vou sozinha fazer ABT. Eu faço vídeo, mando fotos, ligo de vídeo pros noivos. Isso faz parte do meu trabalho. Sim. No passo a passo. A gente começa sempre selecionando o lugar e eu faço visita com eles ou sozinha, enfim. Depois, seleção de buffets, faço recomendações. Desses noivos, eu vou ter que fazer degustação, porque eles não vão poder comer a comida, eles estão fora, eles vão chegar poucos dias antes do casamento. Então, normalmente são os noivos que fazem, mas eu agendo a degustação para eles fazerem. Eu agendo a degustação de doces, então chega na casa dos noivos, vários fornecedores de doce para eles escolherem. Eu gostei desse chocolate. Vai até bem bonitinho, vai um papelzinho para eles anotarem as recomendações, as observações. Esse doce eu gostei, esse doce eu não gostei. Desse fornecedor eu quero isso, desse fornecedor eu quero aquilo, bem casado com um, doce com outro. E aí assim vai, vamos marcar reunião com o celebrante, reunião com o DJ, tudo isso eu participo. Se a decoração não for fechada comigo e for com uma decoradora, que acontece também, eu faço a reunião junto com eles para saber o que a decoração precisa ser, o que eles gostariam. E no dia, a decoradora entrega a decoração para mim, porque sou eu que chego cedo. A noiva só chega na hora de casar, na hora de entrar no altar. Então é para mim que entrega essa decoração como cerimonial. Então eu preciso saber se está dentro do que a noiva contratou. Então eu preciso participar das reuniões, para que eu entenda e receba aquilo de forma que ainda tenha tempo para eu poder falar, não foi isso que ela contratou. Como que a gente vai resolver isso? E o que mais? São muitos fornecedores envolvidos, né? Passo datas. Quando que ela tem que fazer prova de cabelo e maquiagem? Quando que o vestido tem que estar fechado? Alianças. Quando que tem que entregar horários? Eu cronogramo todos os horários. O cronograma tá certo, gente? Eu nem sei. Eu combino todos os horários com os fornecedores. Então, o bolo vai ser entregue tal hora, os doces vão ser entregues tal hora, o DJ tem que chegar tal hora e tá com tudo montado até a hora X, o bar tem que estar pronto uma hora antes da cerimônia começar, o buffet tem que estar a posto. Se a gente vai ter o welcome drink, se não vai, que é aquele drink antes da cerimônia começar. Então, se aquilo também já tem que estar pronto antes do horário. Então, toda essa organização aí entra no dia do casamento. Cortejo, quem entra primeiro, eu organizo músicas. Eu tenho sempre uma assistente que fica do lado da banda ou do DJ, avisando para troca de música. Isso é muito importante. Então entrou a noiva, avisa o DJ, porque às vezes o DJ, já aconteceu de eu fazer casamento que o DJ não tinha visão da cerimônia. Então eu precisei da minha assistente, a gente tem um ponto, cada uma tem seu ponto, eu falo, troca de música das damas. Aí ela vai, música das damas, então faz a troca. Caramba. Tudo isso gente, é muita coisa. É muita coisa que tem que pensar. E é um caos, assim. Eu tô cansado aqui só de, meu Deus do céu. E eu amo. É bem legal, mas imagina você, assim, e aí a gente volta na importância disso, na importância desse trabalho. Porque eu passei por isso, né? Então, você tá num momento em que você tá num mix de emoções. Tipo, o dia anterior do teu casamento, como eu passei por isso, eu sei,
é como se, caraca, maluco, eu vou casar amanhã, tu fica... É bonitinho. Que loucura. Não, tu fica, caraca, irmão, eu vou casar. Eu vou casar, realmente eu vou casar. Mas você gostou de casar? Porque eu Gostei, amei casar. não, foi Eu amei a muito legal, festa. foi muito Gostaria de fazer legal. todo ano, inclusive. Eu tive um cerimonial, não foi nesse nível. Eu gostaria muito de ter tido nesse nível. Mas assim, é um momento que você tá num mix de emoções. E você tem que pensar em um monte de coisa. Cara, meu casamento só deu certo porque Deus ajudou muito. Cara, eu assim... eu fui pra um... Tem esse negócio de dia da noiva. Vamos fazer o nosso dia do noivo. Aí fui pra um bar, assim... Com a rapaziada e tal. E comecei a beber. Aí eu ia cantar no meu casamento. Aí eu, pô, caramba. Você ia cantar? Ia cantar, cantei no casamento. Meu marido cantou no Dá meu. uma palhinha pra gente. Aí tu... Qual tipo? Vou usar a voz aqui. Qual tipo de... Música de igreja. Ah, tá. Foi uma música de igreja, foi na cerimônia mesmo. Ah, que legal. Aí, pô, comecei a beber e tudo mais e tal. Aí as flores chegaram na igreja. No dia do meu casamento foi um caos, assim. Aí as flores chegaram na igreja. Aí minha esposa tinha ido pro dia da noiva e tudo mais e tal. Tinha esquecido o buquê. Aí tiveram que levar o buquê lá pra ela. Aí ela me ligou, eu tava no bar. Você foi, né? Que eu tinha combinado de ir na igreja pra ver as flores, né? Foi. Porque eu não tinha cerimonialista aqui. Eu faço esse trabalho. Aí minha esposa me ligou. Lucas, você foi na igreja? Aí eu, amor, tá tudo lindo. Mentira. Sem ter ido, né? Caraca, eu tenho que ir lá. Era melhor que tomar uns porros já no dia do porque casamento. a minha intenção era tranquilizar ela, porque também a noiva fica desesperada Sim. e tal, e ela é muito assim também e tal. Aí eu, não, vou tranquilizar ela e vou lá. Não, vou ficar tranquilo, que não sei o que. Tá, aí ótimo. A menina das flores acabou de me ligar e falou que a igreja tá fechada e as flores estão do lado de fora e tá começando a chover. Nossa. Aí eu, meu Senhora. Deus, não, peraí que eu tô indo. Aí fui lá, cheguei lá, a igreja tava fechada. Esqueceram no casamento. Aí eu tive que correr atrás da chave. Mas ainda bem que isso aconteceu, pensa. Sim. Aí tive que correr atrás da chave da igreja. Ainda bem que eu conheci Senão ia pessoas e ficar tal. sem Não, flor, a né, noiva ia igreja? chegar, todo mundo ia chegar e a igreja fechada. Ia chegar com a igreja fechada. Porque o Gente. padre que ia celebrar não era o padre da igreja. Entendi. Eu trouxe Isso já aconteceu comigo. um padre que era nosso amigo. Aí, pô, foi uma loucura. Aí eu consegui abrir a igreja depois de muito tempo. Aí choveu. Mas realmente tem que pensar em muita coisa, irmão. E num mix de emoções, assim, muito grande. Por isso que, assim, te sugiro você, caso você esteja próximo de casar, pensando em casar, que eu acho que você tem um tempo mínimo de antecedência ali de 1 ano para você fazer um bom evento. Contrata a Lari, assim, é muito importante você ter uma pessoa como ela. Vocês estão vendo o quanto ela se dedica, o quanto ela tem de zelo e vai ter de zelo pelo teu sonho. Então, é muito importante você ter pessoas assim do seu lado. Vamos fazer aquela pergunta pra ela, que a gente já tá no nosso horário. Vai. Vamos sim. Que medo. É sempre ele que pergunta, ele faz uma voz bonita. É uma voz do Cid Moreira. A gente fala assim, tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele não se dava, ele seria vendido. Mas se você tivesse uma oportunidade de voltar no tempo e vender um conselho para você mesma lá atrás, Que pergunta difícil. qual seria esse conselho? Você pode dar um conselho para você mesma lá atrás. Não faça mentoria. Alô, Pablo? Não, É uma bem... Alô, Pablo, não vou falar o Muito segundo nome. bom. É uma bem boa. Mas... Caraca, essa é bem difícil. Mas eu acho que é meio clichê, bem pieguinhas, né? Mas, cara, é persistir no que você ama. Porque trabalhar com amor é muito diferente. Mas com o pé no chão. Eu sou uma pessoa que voa muito, assim. Eu sonho e vai dar certo, gente. Meu marido costuma dizer que eu sou uma pessoa que troca o pneu do carro com o carro andando. Essa frase me define, assim, perfeitamente bem. Eu me proponho a fazer, eu vou, meto a cara, faço e... Eu sempre sei que vai dar certo. Pode ser que não dê? Pode, mas na minha cabeça vai dar certo, então eu vou e faço. Eu acho que é persistir, porque em alguns momentos, na hora que dá errado, eu desisto. E aí já vou atrás de outra história. Mas talvez persistir naquilo que a gente realmente gosta, eu acho que seria um conselho pra mim. Não desistir com tanta facilidade. Não é nem que eu desista com facilidade, assim, mas quando eu me desanimo com alguma coisa, já era. Então eu vou procurar outro sonho. E... eu acho que a gente precisa acreditar mais nos nossos sonhos, sabe? Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar errado, mas você precisa acreditar naquilo ali e seguir em frente. Acho que é isso.
Entendi. Ficou meio estranho, legal. mas é isso. Não, ficou bom, ficou Não, bom. É que eu Você sou uma tá pessoa meio falando... sonhadora, eu não Muito pareço legal. não, mas É eu isso. acredito muito nas coisas que eu Aqui acredito. não tem certo nem errado, É. não. É o que sai da Da cachola. cabeça. Lara, quem quiser te contratar, como é que faz? Como é que é a rede social? Tem site? Como é que funciona? Meu Instagram é o @LaraRageEventos, L-A-R-A, não, Rage é H-A-J-J. Então, Lara Rage Eventos, tudo junto. É a minha foto, então vai ser mais fácil de achar. E é isso, me contratem. Lá tem um link direto pro meu WhatsApp. Eu mesma respondo todos os clientes no WhatsApp. Não é robô que responde? Não tem um robô. Olha que legal. Primeiro é uma mensagem automática avisando que eu vou responder em breve, mas a mensagem é minha mesmo, falando: oi, eu sou a Lara. Vai me mandando sua data, seu horário, o que você pensou, mas eu já te respondo. Mas normalmente eu respondo assim, segundos depois. Dificilmente eu demoro a responder. Mas pode acontecer, depende do dia da montagem, enfim. Mas é isso. O WhatsApp Legal. eu respondo. Se não conseguirem encontrar, também podem falar na Tec RJ Contabilidade, a gente passa o contato da Lara. Isso tá? aí. Beleza? Antes da gente terminar, a gente tem um presente pra você Ai, aqui, que um legal. agradecimento. Faça as honras. Só um mimo nosso da Tec. Ai, que legal. Pode abrir? Lógico, é claro. seu de presente. Eba! A gente espera que você goste. Outra caneca? Mas eu amo, eu uso a minha todo dia. Café, gente. Quem vive sem café hoje? Eu vou contar posso contar uma curiosidade em 10 segundos? Pode. Eu não bebia café até 1 ano atrás. Ah, é? Eu detesto café, inclusive. Eu bebo, mas eu não gosto. Uhum. Mas eu preciso de café pra viver hoje. Eu entendo que eu preciso de café pra viver. Tem Então, jeito. assim, isso é um presentão pra mim hoje. Que bom. Ai, tem várias coisas. Vou abrir com calma, gente. Sempre, né? Super útil. Lara, Adoro. muito obrigado. Obrigada, Você quer falar gente. alguma coisa? Não, tudo Não? bem, tudo tranquilo. Para terminar, muito obrigado, Lara, pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada E pelo ter convite. compartilhado com a gente essas histórias maravilhosas aí do seu trabalho. A gente deseja sucesso pra você. Obrigada. E a gente tá Pra junto. nós. A gente tá junto aí nessa empreitada. Também conta com a Tamo gente. mesmo, que vocês me aturam a beça. Não, isso faz parte do nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado a você que tá nos assistindo, que nos assistiu. E até a próxima. Tchau.